Olá, Bruna. Olá, Inês, outra como vez. estás? Que Sim, bom olha, ver-te. muito bom ver-te desta vez pessoalmente, porque nós, o ano passado, fizemos um live, Pois foi. mas foi Mas assim, eu na minha casa pandemia, e tu na tua. sim. Mas foi muito No giro, não é momento mesmo? não muito bom, mas Pois não, mas foi muito giro, não é mesmo? Eu superámos e gostei. estamos aqui Pois hoje, é. pessoalmente, Eu para estou muito falar feliz por estar aqui. de E livros. eu estou super contente porque eu e a Bruna temos sempre livros muito livros diferentes. muito diferentes. Nós temos gostos muito diferentes, mas eu acho que é interessante. Isso, por isso estou muito contente por fazer parte deste desafio outra vez, da WUC. Eu também. Sabes que eu acho que já o ano passado o Clube de Leitura da WUC era um desafio em que eu lia o livro Sim. que a Inês recomendava e a Inês lia o livro que eu recomendava. Sim. E reparámos que não tinha nada a ver o tipo de livros que Pois uma e não. a outra lia. Mas eu gostei acho super desse interessante desafio, sim. Essa troca de leituras, e por isso é que eu acho muito interessante esta iniciativa da WUC, porque nós desta vez vamos partilhar com vocês os livros que nós gostamos. Eu acho que nada melhor do que nós para Sim, mostrar e- aquele livro que nós E amamos. também acho que é interessante porque acabamos por chegar a públicos diferentes, não é? Porque como os gostos são diferentes, provavelmente as pessoas que vão ver também terão gostos diferentes. Sim, claro. E acho que é giro, acabamos por completar, as pessoas vão ter ainda mais dicas, digamos assim, de géneros super diferentes de livros Sim, e acaba sim. por ser... E na verdade, por exemplo, eu leio um tipo de livro muito específico, que é mais desenvolvimento pessoal, gestão, etc. Mas quando vou de férias, por acaso tenho a tendência de ler livros mais leves, às vezes Sim. leio alguns romances que não é normal, mas quando estou de férias também leio, por isso a mesma pessoa pode ler livros diferentes. Eu própria também leio livros muito Olha, Inês, diferentes. então que livro é que trouxeste hoje? Então, eu hoje trouxe O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Ela é uma das minhas referências em termos de mulheres e pensadores. Ela morreu, acho que já não sei se foi este ano ou o ano passado, mas eu penso que já foi este ano. E é uma mulher super inspiradora, e este livro em específico, eu acho que é um livro muito especial porque ela escreveu num momento muito frágil, depois do marido dela ter morrido e da filha, da única filha que eles tinham, estar internada nos cuidados intensivos, e é um pouco sobre isso, sobre a forma como se lida com uma perda tão grande e tão inesperada. E pronto, É bem profundo. eu gosto muito, estou a gostar muito de ler o livro, ainda não acabei, estou mesmo no final, mas sim, acho que é muito interessante e toca mesmo nas pessoas. Olha, eu fiquei interessada com esse breve resumo. E o teu? Não sei se queres ler a sinopse. Posso ler, que posso está ler. na WUC. Vocês podem ler a sinopse na WUC, no site da WUC, o que é muito ótimo. Sim, E e não também só- dá para ler as primeiras páginas do livro. Isso é uma coisa que eu Exato, acho que é isso é mesmo espetacular. facilitadora, porque eu, antes de comprar um livro, tenho sempre, quase sempre, o vício de ler as primeiras páginas, e poder fazê-lo no computador é muito mais É prático do espetacular. que ter que ir a uma livraria Sabes e ler. que eu leio as primeiras e as últimas. Eu antes lia as Adoro últimas, ler a última página. mas agora já não leio. Agora prefiro ler só as primeiras e depois acompanhar o ritmo todo do livro. Mas vou então ler-vos a sinopse do meu livro. É assim que Joan Didion inicia a sua viagem pela memória do ano mais transformador da sua vida, começando na noite em que o marido, o escritor John Donne, com quem foi casada há mais de 30 anos, morre de ataque cardíaco, e a sua única filha está em coma no hospital. Com uma escrita tão assertiva como limpa, tão honesta como desarmante, Didion investiga os vivos que sobrevivem aos mortos, revelando, através da sua experiência pessoal, aquilo que é universal a todos: a dor da perda, a necessidade da superação quando tudo parece inútil. Muito profundo. Eu acho Olha, que sim. fiquei, Eu gosto de fiquei ler curiosa. estes livros. Eu E o acho que teu? é muito Fala-me sobre importante o as teu. pessoas serem vulneráveis. Sim, E hoje sim. é muito difícil partilhar essa vulnerabilidade, e quando alguém o faz é sempre muito interessante. Eu escolhi este livro do Joe Dispenza, que é o Como Criar um Novo Eu. O Joe Dispenza é um neurocientista, ele estuda muito sobre o cérebro, física quântica. Parece bastante complexo, mas não é assim tanto, porque o que eu mais gosto deste livro, que é na verdade um livro prático. É um livro prático de como transformar os nossos pensamentos, as nossas emoções e, consequentemente, a nossa realidade. E eu posso-vos ler também a sinopse que vocês podem encontrar no site da WUC. Acho que isso é um bom livro para ler nas férias, para depois mudarmos quando chegarmos das férias, pormos em prática aquilo que lemos. E depois ele é um livro, sabes, que apesar do conceito e todo o conteúdo ser bastante complexo, eu acho que é um livro muito simples de ler. E eu acho
que é isso que é tão bom no Joe Dispenza. Eu comecei a ler os livros do Dispenza através por causa de uma aplicação que é a Gaia. E ele tem um programa nessa aplicação que chama-se Wired, onde ele faz uma série com vários episódios sobre a explicar como é que o nosso cérebro funciona, como é que nós podemos mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso comportamento, etc. E eu comecei a ler os livros dele. E ele transmite de uma forma muito simples assuntos tão complexos. E isso para mim é brilhante. E então, Vamos a sinopse. lá ver a sinopse, ouvir. O dia em que Einstein criou... Parece muito complexo, gente. O dia em que Einstein criou a fórmula da equivalência entre a matéria e a energia, os cientistas começaram a perceber que aquilo que chamamos de matéria é outra coisa. Veja, por exemplo, o livro que tem nas mãos. Tem peso, tem textura, é real. Mas, tal como o seu corpo e todo o universo, é composto por átomos. E os átomos são energia, ou seja... O livro é pura energia, todo ele vibra e se move. A isto chama-se física quântica e ela pode mudar a sua vida. Ok. Gente, quando eu vejo assim, mudar a Pode vida, mudar eu a estou sua querendo vida. ler. Basicamente é sobre nós que no mundo de hoje vemos tanta matéria, tudo aquilo que se vê, somos tão robóticos no nosso dia-a-dia que esquecemos da importância da nossa energia. Da energia dentro do nosso corpo, no nosso ambiente, Mas em tudo aquilo que fazemos. também acho que é uma coisa que tem sido cada vez mais falada nos últimos tempos. Sim, a sim, energia ainda- e a forma como as pessoas se conectam com as coisas, não é? Não necessariamente só entre pessoas, mas também com as coisas. Portanto, é interessante, pelo menos através da sinopse, pareceu interessante esse conceito de energia e investigar. Sim, Eu é confesso que a mim os livros científicos assustam-me um pouco, porque eu sou de humanidades e não Eu percebo também. mesmo nada de ciências. Acredita que Eu nem sequer sei fazer, eu costumo dizer que nem sequer sei fazer contas, mas se, como dizes, é um livro tão simples, acho que eu gosto de saber, portanto, Exatamente. Sabes que ser quando- adaptado a uma pessoa que não percebe nada do tema, acho que é interessante. Sim, e a forma como ele consegue escrever um livro para uma pessoa como eu, como tu, como nós, que não percebemos nada Nada. de física nem de ciência, é mesmo muito interessante. E ele faz realmente um livro prático, ou seja, ele diz logo no início do livro que é muito bonito tentarmos mudar a nossa vida, transformarmos, etc. Mas que a maior parte dos livros de desenvolvimento pessoal ficam na conversa do café. E ele então criou este livro para, de uma vez por todas, ser um guia prático. Ok, isto é tudo muito bonito, mas como é que isso se faz na vida real? E ele no final do livro, no meio para o final, começa a explicar e ele, a teoria dele é que a meditação resolve grande parte deste problema. problemas. E então ele realmente também explica às pessoas a meditarem, quais são os passos, é muito interessante. Eu não, é como tu dizes, eu não leria esse livro à primeira, assim, se o visse, mas agora depois de realmente de te ouvir falar, até tenho algum interesse em passar os olhos e ver algumas coisas. Eu acho sempre interessante, eu acho que já te tinha dito isto na outra conversa que nós temos, eu tenho sempre alguma resistência a livros que nos mandam fazer coisas, entre aspas. Exatamente, mas ao por mesmo mandar tempo, e depois as pessoas não... Exato, mas ao mesmo tempo é bom saber que existe, ok, este livro vai ter mesmo uma espécie de guia sobre o que é que poderás ou não fazer para atingir determinados objetivos. Mas sabes que ele fala exatamente sobre isso, que é, não adianta tu leres uma vez e dizeres ok, isto faz todo sentido para mim, vou mudar. Mas se tu não colocares isso em prática, imagina, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a nossa atitude, tudo aquilo que nós fazemos é um hábito. E ele diz que o nosso corpo vive no passado, porque nós tendemos a fazer a mesma coisa que fizemos ontem. Ou então vive no futuro, que é preocupado com os problemas de coisas que ainda nem sequer aconteceram. E eu sou muito essa pessoa, foi por isso que eu também comecei a ler este livro. Sou uma pessoa muito ligada ao 220 e a pensar, meu Deus, amanhã e todas as coisas que eu tenho de fazer, tudo aquilo que vai correr. E é muito interessante porque ele diz exatamente isso. Ele também explica o porquê das pessoas não conseguirem criar hábitos novos. E o que é que mais gostaste? Eu também te ia perguntar sobre isso, mas então eu vou dizer, o que eu gostei mais no meu livro, eu acho que tem a ver com uma questão muito pessoal, porque eu tenho muito medo da morte, não da minha, mas das pessoas que me rodeiam. Eu também sou um pouco assim. Não é incapacitante, mas eu acho que é quase incapacitante. Também tem a ver com o facto de eu nunca ter perdido ninguém verdadeiramente próximo a mim, os meus avós estão todos vivos, nem felizmente nunca tive que passar por essa situação. Então eu não sei bem como é que eu vou reagir ao luto, não é? Ao facto de perder uma pessoa tão importante para mim. E este livro
chamou-me a atenção por isso e acho que é transformador por isso, porque realmente, apesar de nunca ter passado por uma situação de luto, principalmente como a que a autora descreve, e é uma coisa tão presente em mim, foi isso que me atraiu no livro e é isso que eu gosto mais do livro, é explorar um assunto que para mim é frágil e que me coloca algum medo, mas ao mesmo tempo ela explora-o de uma forma tão natural e verdadeira. Tu lês, isso é uma coisa que também gostava de destacar, ela tem, apesar de ser um tema pesado, como tu própria disseste quando eu li a sinopse, ela fala de uma forma super simples, portanto não é um livro que é amassador de ler, é um livro que se lê rapidamente. Eu acho que na verdade ela é super... prende muito o leitor ao livro, e mesmo não passando por isso, eu acho que é muito fácil identificarmos com aquilo que ela diz. Eu até tinha selecionado um trecho do livro que depois mais para a frente posso ler, mas ela diz que aquilo que lhe custou mais, que eu acho que é aquilo que também me mete mais medo a mim, é o facto de num dia estar tudo normal e no outro a pessoa já não está lá e de repente nunca mais vai estar, não é? Portanto, as coisas acontecem sempre em dias normais. Ela tem uma frase deste estilo, até a forma como ela abre o livro, e eu acho que é mesmo isso que eu gosto mais no livro, é o facto de falar sobre um tema tão frágil e ela própria escrever sobre uma fase tão frágil da vida dela, mas de uma forma bonita, e eu acho que isso também é uma coisa muito característica no livro, é através de um sofrimento e de um momento tão aterrador, ela consegue extrair beleza disso e o livro acaba por ser muito bonito por causa disso, porque realmente... Sim, e da dor ela conseguir também transmitir alguma coisa para alguém que esteja a ajudar alguém, não é? Sim, por isso é sem dúvida o que eu gosto mais no livro. E tu, o que é que gostas mais no teu? Sim, mas só por causa do teu, agora fiquei mesmo com vontade de ler esse livro. Porque eu acho mesmo que nós esquecemos muito facilmente que tudo pode acabar amanhã. Sim. E isso é a única verdade que nós temos. Tudo o resto pode ou não pode acontecer, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer amanhã, mas que pode não acontecer é uma realidade. E eu acho que isso, na verdade, até acaba por se conectar bastante com esse livro, exatamente, não é? eu também ia dizer isso. Ele de certeza que explora. Exatamente, olha, só por causa disso, eu até acho que marquei aqui. Imaginem, eu sublinho os meus livros, faço apontamentos. Eu também sou esse estilo de Tenho uma pessoa. lista de várias quotes dos livros que me marcaram mais. Não sei se vou encontrar aqui. Tem aqui esta frase que é: onde está a nossa atenção é onde está a nossa energia. E é muito sobre isso, que ele diz que tudo aquilo onde nós pomos a nossa atenção é onde está a nossa energia. E nós normalmente pomos a atenção no sítio errado. A atenção naquilo que nem sequer aconteceu, ou a atenção em coisas que aconteceram no passado, que não interessa nada, mas nós estamos presos no passado, a viver no presente e a pensar, por exemplo, coisas tão simples como... não sei se já aconteceu isso. Às vezes alguém diz, vou pôr o nome da minha filha de Maria. E tu conheces uma Maria que não gostas. Ou sim. Ai, não. Pensas, não, Maria não. É que são coisas tão estúpidas, mas nós às vezes estamos presos em coisas do passado por razão nenhuma. Quando nós focamos em coisas que realmente valem a pena, tu percebes que tudo muda. A minha mãe costuma dizer isso, porque a minha mãe é uma pessoa que às vezes não é tão positiva. E eu e a minha irmã Bárbara somos muito de resolver. E então a minha mãe diz, eu não sei como é que vocês conseguem dar jeito em tudo. Mas a verdade é que o mundo depende dos olhos de quem vê. Tu podes passar por exatamente a mesma coisa e ver de uma forma completamente diferente. E o problema não é maior ou mais pequeno. É quem o resolve, a resposta de quem dá é que muda tudo. Sim, e então, sem dúvida, mais uma vez, muito ligado a isso. Exatamente. Quando acontece alguma coisa dessas na tua vida, tem muito a ver com a resposta que dás. Sim. Não é? Podes escolher só sofrer, e sofrer também é importante. É legítimo, claro. Ou podes escolher tentar ver aquilo de uma forma que é a única forma possível, que é de aprendizagem. Quando Sim, uma coisa e acontece. em relação a isso, é o que tu estavas a dizer, da energia e de termos de pensar no agora e não no passado ou até mesmo no futuro, ela tem aqui a frase com que iniciou o livro. Eu vou ler porque eu acho que faz todo o sentido na conversa que estamos a ter, porque ela diz: a vida muda rapidamente, a vida muda num instante, sentas-te para jantar e a vida como a conheces termina. A questão da autocomiseração, não consigo esta palavra, a questão da autocomiseração. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com isso, não é? Nós, com o aproveitar o agora, ou todos os momentos o máximo possível, tirar o melhor partido de tudo aquilo que estamos a viver, porque na verdade, de um momento para o outro, as coisas podem mudar completamente e a única certeza que nós temos, lá está, quando mais uma vez voltando a falar da morte,
Eu acho que a única certeza que nós temos, mesmo para as pessoas que acreditam na vida após a morte, eu acho que a certeza que é comum a toda a gente é que enquanto estamos aqui, somos vivos e nos conhecemos uns aos outros, devemos aproveitar o máximo possível e da melhor forma possível. Eu acho que o teu livro também fala muito sobre isso. Sim, eu não sei se a produção, se eles sabiam desta interligação, mas de facto isto é super bem. A ver as energias atrás, nós estamos aqui hoje. E é impressionante, mas é verdade que os 2 livros, porque sabes que para o final do livro é tudo sobre isso. É sobre o Joe Dispenza, é muito da teoria que nós somos muito mais energia do que matéria. E ele discute muito isso com Einstein. E em todo o livro, mais metade para o final, ele foca muito na importância da energia, das coisas mais simples, que aquilo que nós não vemos, mas que é o mais importante. Sim, eu acho que realmente acaba por ser mesmo isso, não é? Ela também fala várias vezes, depois do marido dela morrer, ela fala muito sobre todas as coisas que eles viveram juntos, todas as coisas, não é? Que é mais importante, muitas então, vezes Então mais o livro começa ele vivo e depois... Não, o livro começa no preciso momento em que ele tem o ataque cardíaco e morre. E depois ela escreve daí para a frente, volta muitas vezes atrás, não é? Momentos em que eles viveram juntos, mas sempre falando também naquilo que ela está a sentir ou sentiu, porque ela começa a escrever uns meses depois da morte dele. Ela não consegue escrever logo no momento, no preciso dia, não é? Em que ele faleceu. E na verdade eu acho que também acaba por ser muito isso que estás a dizer. Às vezes, mesmo ele já não estando presente, ele foi uma presença constante na vida dela, provavelmente sempre, não é? até eu por acaso fim, acredito sim. que as pessoas são sempre presentes, mesmo depois de morrerem. Sim, eu lembro-me que eu li um livro quando era mais miúda, do Zafon, e ele tinha uma frase que me marcou muito, que dizia: enquanto alguém nos recordar, vamos permanecer sempre vivos. Exatamente, e eu acredito muito nisso, numa música, num cheiro, num sítio. Sim, eu acho que é verdade e é uma forma bonita e na verdade para mim até me alivia um bocado, como pessoa que tem tanto medo da morte, alivia um bocado de saber que há formas de manter aqui as pessoas, não é? Mesmo quando elas já não estão cá. E acho que é muito bonito isso e acaba por se interligar com aquilo que o Joe Dispenza também diz no seu livro. Por isso é que eu acho que esta iniciativa, no outro dia, partilhei com os meus seguidores que eu, quando eu fiz parte da equipa da Book Me Up ano passado, e este ano fiquei tão contente. Eu também fiquei mesmo contente por ser convidada de porque novo. eu acho que esta partilha é tão importante. Por exemplo, eu jamais compraria este livro. Eu vou comprar este livro. Porque, de facto, eu acho que sim. Às vezes, e foi sempre assim, o primeiro livro que eu li foi a minha mãe que me ofereceu na altura e desde aí, quando eu era criança, eu li muitos livros e todos os livros que eu li, a minha mãe sempre foi uma amante de livros, eu recebi esse gosto pela leitura por ela e todos os livros que eu li era a minha mãe que me dizia: Bruno, este vais gostar. E era tão mais fácil para mim, porque eu, se calhar, quando era criança, jamais iria comprar um livro, mas depois, quando ela dizia este vai gostar, e era certo, ela conhecia-me e sabia qual era o livro mais. Só os mangas que ela me deu, que não era muito apropriado na altura, que eu não percebi, assim, 70%. Mas ela sabia o que é que eu ia gostar e o que é que eu não ia gostar. E por isso é que é tão importante esta troca. Quando o amigo te diz: olha, eu acho que tu vais gostar. Sim, eu adoro quando isso acontece. E na verdade eu adoro ler e leio imenso. E também é interessante nós estarmos a falar sobre livros para ler nas férias, porque eu não sei se a ti também te acontece isso, mas é sem dúvida a altura do ano em que eu leio mais. Ai, sem dúvida. Sim, eu gostava de ler tanto como leio nas férias, exatamente. Já que estamos a falar de partilhas, que é muito importante que quando o amigo diz vai ler, eu acho que nós temos mais aquela atitude, ok, vou comprar. No site da Book vocês também conseguem ver as reviews dos leitores. Isso é uma coisa muito fixe que eu tenho feito cada vez mais. Eu antes não via muitas reviews, mas agora tenho visto cada vez mais, porque quer dizer, é uma experiência de alguém, não é? Sim, olha, eu sou viciada em reviews. Sim. De tudo. Imagina, de restaurantes, de hotel, de tudo. Eu, sempre que marco um hotel, o Nick, quando marca hotéis, eu digo assim: e as reviews? Dá muito jeito. E nos livros também acaba por dar muito jeito. Portanto, se calhar vamos ler algumas opiniões. Vamos ler. Temos aqui a primeira opinião da Sara, que diz: mais do que o ponto de vista da mulher que perde o seu companheiro de vida, esta é a verdadeira história de todos. A história do luto e da perda é a visão de quem olha a dor de dentro e os pensamentos mais íntimos sobre esse estado. Não deixa de ser um livro brutalmente inspirador. Que eu acho que foi tudo aquilo que eu já disse até aqui.
E a Ana Nascimento também faz um comentário que eu acho super verdadeiro, que é um livro que me ajudou a superar a perda de alguém que amava e partiu para sempre. Excelente, só quem o lê compreende. E eu acho que isto é mesmo verdade. Eu acho, claro que sou parcial porque é o livro que eu estou a ler, mas eu acho que este livro vale mesmo a pena ler. Eu acho que ninguém fica indiferente a este livro. Sim, quem nunca perdeu e mesmo quem que aprende exato. com a experiência dela, e quem já perdeu e consegue e que rever-se. cura, não é? Exato. Com o livro dela. Muito inspirador. Vou ler com certeza. Olha, então, o meu. A primeira leitora é a Maria Manuela Meireles. Diz assim: à medida que nos tornamos mais conscientes dos nossos pensamentos e os vamos mudando para um modo mais positivo, a nossa vida vai mudando. Um livro a ler e reler. E isto é exatamente aquilo que eu disse. E há muitas pessoas, eu muitas vezes ouço pessoas a dizerem: mas isso é a minha personalidade, mas eu sou assim. E ele quebra essa afirmação muito humana. Nós tendemos a dar desculpas para tudo. Eu também, todos, nós somos, o ser humano tem essa mania de dar desculpas para tudo. E muitas vezes eu dizia: não fizeste isto, não tive tempo. E eu deixei de dizer isso. E eu hoje digo: não era a minha prioridade. A Rita comentou a dizer: no mundo em que o ter é aquilo que nos define e caracteriza este amaranhado social, é importante e talvez catártico percebermos como é que a ciência se interliga com a espiritualidade, para que no final percebamos que as emoções que habitam dentro do nosso ser são mais poderosas e importantes para a nossa vida. Esta é a obra que vale a pena ser lida. O Dr. Dispenza é sem dúvida um grande didata. Exato, mais totalmente concordo. A dizer essa questão do... Sim, a questão da espiritualidade. Eu estou a tentar. E depois há outra coisa que é: eu acho que há livros que nós lemos porque nos identificamos muito, e há livros que nós lemos porque sabemos que temos de aprender. A minha grande lição neste livro é a questão da espiritualidade, porque eu sou uma pessoa muito fazer ligada de mil coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu sinto que não paro sequer para respirar e realmente olhar para aquilo que eu estou a fazer e dizer: é isto que eu sou, é isto que eu quero. Eu sou uma pessoa muito, muito sempre a correr, energética. E este ano eu percebi que tenho de ser uma pessoa mais espiritual, e para mim é muito difícil, é um grande desafio. Eu comecei a tentar meditar e eu sou uma pessoa... vai ser uma luta para mim. Eu sou uma pessoa que é assim, 1 segundo e eu já estou. A mim também me custa muito. A mim também me custa muito estar sem fazer nada, não é? Como se diz. Porque... E a última parte do livro é aprender a meditar. E já conseguiste aprender a meditar? Não. Tenho que ser sincera. Vou aprender, mas é assim, não é do dia para a noite. Mas para mim é um grande desafio. Para mim também, é mesmo. Eu acho que não consigo, pelo menos até agora nunca consigo. Não, eu comecei a ler este livro e eu percebi que eu realmente preciso, então é assim, eu pus um desafio na minha vida, que até ao fim do ano eu vou realmente fazer passo a passo, e nós no próximo ano, acho que nunca disse isto assim, mas no próximo ano vamos fazer uma volta ao mundo e vai começar com 10 dias a viver com os monges. Eu e o Nico. Isso é então, super entusiasmante. E eu assim, mudei a minha vida, estão a ver, mudou a minha vida. E na verdade eu acho que desta conversa que nós tivemos até agora, eu acho que os livros acabam por quase falar sobre algumas coisas em comum, mas de formas diferentes. Se calhar o meu livro é um lado mais emocional e mais pessoal, e o teu é um lado mais científico e mais prático. Sim. Mas até porque se calhar há pessoas com personalidades diferentes que aprendem de outras formas, porque nós não somos todos iguais. Então, e não aprendemos com as mesmas coisas. Podes até tirar a mesma lição de livros diferentes que falam de formas completamente diferentes. Ou até mesmo, eu acho que até mesmo a mesma pessoa. Eu se ler este livro, com certeza já tirei lições dele, mas se ler o teu, provavelmente também vou tirar lições dele, mesmo que não seja a mesma, de certeza que vou tirar alguma lição. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Os livros são uma coisa fantástica. Pois são, isso é uma coisa que eu aprendi muito, na verdade, com o desafio do ano passado da Bookme Up, porque o livro que tu me desafiaste a ler era um livro que eu jamais o leria. Qual era o livro? Era do Robin Sharma. Sim, do Robin Sharma. 5 AM Club. Exatamente. Ai, adoro. Esse era outro que está na minha cabeceira. Era um livro que eu jamais pegaria, jamais compraria. Eu acho que até tinha mesmo alguma resistência. Eu lembro-me quando soube que ia ler esse livro, eu fiquei: não acredito, não vou gostar. Não acredito que ela me deu esse livro para ler.
Mas depois, na verdade, também acabei por tirar... Lá está, acabei por tirar algumas lições dele e acabei por perceber isso, que mesmo quando nós não... Mesmo que eu não tivesse gostado do livro, não foi o caso, por acaso até acabei por gostar de algumas coisas que o livro tem, mas mesmo que eu não tivesse gostado, provavelmente teria aprendido alguma coisa com claro. ele, e isso Sabes também que, é interessante. Eu comecei a ler o Robin Sharma numa altura péssima da minha vida. Olha, eu tinha ficado sem trabalho, estava completamente perdida, não sabia o que é que ia fazer, na fossa, foi um dos piores, sabe aquele momento ruim da vida. E eu comecei a ler o Robin Sharma e eu li 3 ou 4 livros dele assim em 2 semanas. E realmente mudou a minha vida. Estou muito entusiasmada por ler o teu livro, quero ler, vou roubar e vou ler. Olha, podemos trocar, queres? Vamos trocar, eu vou ler Lês esse o eu vou meu de e eu leio férias o teu agora, agora, portanto vou ler. Mas tens de devolver, por favor, é porque Sim, eu faço. E nem dá para esconder que não é teu, não é? É assim, que eu acho que há essas pessoas, eu acho que há pessoas que até hoje têm os meus livros, não me dizem que têm, dizem, não, eu não tenho, este é meu. E eu fico, isso é muito chato. Pessoas que têm livros meus, devolvam por favor. os livros. Já leste outros deste autor, não é? Eu sou Tu és essa pessoa, quando lê um autor, lê mas, todos. Mas sabes que é isso que é? Contra o autor. Com ele aconteceu que eu acho que é brilhante a leitura, porque nós conseguimos aprender áreas da vida em que nós jamais iríamos ter. É um conhecimento tão grande. Eu sou tão grata aos autores que perdem o seu tempo para passar um conhecimento de uma forma tão condensada e tão simples para quem lê, consegue compreender. Eu já li um deles, mas li o em inglês, e é How to Become a Supernatural. How to Become Supernatural. Produção, por favor, põe o título em português. Em português. E já li o Placebo. Ok. Porque eu leio muitos livros em inglês por causa do Nick. Nós temos o mesmo gosto de leitura e então às vezes eu compro em inglês para ele poder ler também. Eu também leio alguns livros em inglês. Eu acho, até porque eu acho que há alguns livros que acabam por se perder na tradução, algumas coisas. Sim. Para quem não sabe, o meu noivo é suíço e nós falamos em inglês, então por isso a história de inglês. Mas estou muito curiosa para ler este livro e gosto do facto de ter desenhos. Sim, depois isso é uma coisa importante para dizer. Ele explica coisas bastante complexas, tem muitos desenhos, tem gráficos. Estou-me a sentir uma criança a querer ler o livro. E eu acho que uma pessoa quando pensa num livro sobre neurociência, pensa, meu Deus, o que é fórmulas. E não, ele faz muitos desenhos, gráficos, é super visual também. Olha, Bruna, diz-me uma coisa, tu tens algum... Estávamos a falar agora de outros livros dos autores, mas tens algum livro que me recomendes, sem ser do Joe Dispenza, para ler nas férias? É assim difícil. Já tens pensar, uma lista? Assim, eu tenho a lista do Clube de Leitura. Que é qual? Esse do Joe Dispenza, tenho um que é da Saga do Segredo. Já leste O Segredo? Não. O Segredo é um livro muito de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, mas é um grande sucesso. Eu recomendo a ler, para quem não conhece, é melhor ler O Segredo, que é o primeiro desta saga, e também fala sobre a questão da positividade, de autodesenvolvimento. Mas eu se calhar recomendaria algum. Depois o outro livro, o terceiro livro, que é Muda o Seu Horário, Muda a Sua Vida. E eu ainda não comecei a ler, não faço ideia, mas eu escolhi esse livro porque eu sou muito uma pessoa gosto de sair da minha zona de conforto, mas quando estou na zona de conforto sou uma pessoa de hábitos. Eu acordo todos os dias, 6:30 da manhã, 7. Gosto de ter uma rotina e a minha vida funciona melhor, a minha vida mais organizada. Mas assim, mais fora desses temas, eu acho que eu disse que em verão, férias, também gosto de ler alguns romances. E há poucos romances que eu leio, mas eu gosto muito da Leslie Pierce, que é uma autora que é muito assim dramática. Ok. Ela também não são autobiografias, não é uma história pessoal, mas é muito baseada na vida pessoal dela. Eu, por acaso, os outros que eu tenho na minha lista do Desafio da Book são o It, da Alexa Chung, que é uma It Girl, não é? Acho que foi das primeiras It Girls a existir nesta era digital. E esse livro, para mim, era o que nós falávamos há bocado de livro de cabeceira. Porque é um livro que ela fala sobre as inspirações dela, sobre a forma como as Spice Girls foram tão importantes na altura em que foram para ela, a forma como também o estilo do avô acabou por influenciar o estilo que ela tinha. Portanto, é um livro muito leve, moda simples. É muito cultural. As pessoas tendem a dizer que moda é fútil, mas moda é cultura. Sim, pois é. E é muito interessante porque acho que é um bom livro para ler nas férias, lá está, porque é leve, é engraçado e é bom para revisitar. E o outro livro que eu tenho, eu acho que é de uma autora que eu não sei se já leste, que é Dolly Alderton. Não, nunca li. Mas eu tenho a certeza
não quero dizer que tenha certeza, mas acho que vais gostar muito. Ela tem um livro, o mais conhecido dela é Tudo o que Sei sobre o Amor, e é uma experiência pessoal, é quase uma espécie de diário que ela vai escrevendo desde os 10, 12 anos até, primeiro por memórias e depois com experiências mesmo pessoais até aos 30, em que ela fala sobre o amor e a perspectiva que ela tem do amor e a forma como vai mudando. E não é um amor só romântico com relações que ela teve, é também um amor das amigas, o amor de irmãos, familiares, etc. E é eu muito, vou adorar, muito, que eu também sou essa pessoa é de amor. muito, muito, muito fixe para ler no verão. E eu, não é esse que está na minha lista deste ano, mas é outro dela, que é o Ghosts. Acho que em português é Estás Aí, ou Ainda Aí Estás, é uma coisa assim. Não tenho a certeza da tradução para português. Mas é um livro mais ficcional, já não é tão pessoal. Acho que também se trata de um romance e acho que é uma leitura perfeita para o verão. Ainda não li, mas vou ler quando acabar esse, que eu estou mesmo nas últimas páginas. Olha, agora não vais acabar nada, amiga. Sim, agora porque vais levar tu. Mas também, não, eu posso acabar aqui então lês as depois da últimas 2 conversa. páginas que eu vou levar. E esse livro acho que também é muito interessante porque acho que, como todos os outros, ela é jornalista, portanto ela tem uma escrita muito leve também, indicada, eu acho que perfeita para o verão. Eu acho que tenho a ideia que fala sobre uma rapariga que começa um relacionamento e depois leva ghost dessa pessoa. Não façam isso em casa. É muito chato. E eu acho que vai ser interessante ver como é que ela lida com isso, porque também é muito relatable, é muito fácil de identificarmos com ela. Já levaste um ghost na Já, vida? eu acho que já. Mas também acho que já dei ghost. Ai, pronto, olha, vivendo e aprendendo, é a evolução do amor, é o Estava outro a pensar livro. se já dei mesmo ghost a sério, mas se calhar já, não sei. Tenho que pensar melhor. Mas estás a ver, o outro Mas livro eu acho que ensina sim. que o amor fica mais maturo, não é? Sim, A claro. maturidade Eu do acho amor. que todos nós cometemos erro ao longo Sim, ao olha, longo eu também. Mas por dos isso eu tempos. acho que é importante, há pessoas, eu costumo dizer que eu acho que é importante ter algumas relações até encontrar a pessoa ideal, porque aí uma pessoa consegue aprender com os erros, não é? Ser claro. uma pessoa melhor, porque eu também Eu acho que já fui uma péssima namorada, tenho eu de acho que dizer. toda a gente erra. Eu acho que as pessoas dizem que foram sempre perfeitas nas relações, não estão a dizer a É verdade. impossível, Toda a gente impossível. comete erros, porque nós somos seres humanos e erramos, faz parte da vida. Sim, claro, e quando nós somos mais jovens, sim, porque eu sou uma pessoa idosa, mas quando nós somos mais jovens, há coisas que são outras prioridades, é essa a Olha, questão. e diz-me uma coisa, eu vou levar este livro, mas para quem não pode levar, como eu, este livro está disponível na UC, não é? O Sim, meu está também disponível na UC, Portanto, o da Inês também está. Sim, podem Se vocês encontrar quiserem lá os lá nossos ver. livros e ler e depois partilharem connosco Todos os outros. todas as vossas opiniões. Exato, e os outros que nós vamos falando. Sim, vais eu vou falando ler, sobre os livros. portanto, de certeza que quero que partilhem comigo tudo aquilo que acharem dos livros que nós vamos ler e a Bruna também, certo? Eu também. Espero que vocês tenham gostado deste momento. Olha, eu adorei. Olha, tenho que dizer que eu gostei adorei, muito, adorei. estar contigo, pessoal. Olha, eu já tinha gostado muito naquele outra dia vez. em que tínhamos estado juntas online, mas não tem nada Eu a acho ver. que nós temos as duas uma coisa muito boa, que é gostamos de conversar, portanto a conversa sim, podia flui, gente. ficar. E se nos deixassem aqui, nós Sim, íamos temos até que amanhã. continuar. Portanto, olha, Mas muito gostei obrigada, muito. gostei muito de estar Muito aqui obrigada contigo. à E obrigada ao por Hugo. este momento, sem dúvida. Novamente, mais um Eu ano, acho estou muito que, contente. Não sei, dentro do meu ciclo de amigos, eu sinto que tudo na vida é por ciclos. Perdeu-se um pouco o hábito da leitura e eu acho que hoje em dia está a Está a começar. voltar. Não Eu acho sei, que sim. será que é verdade, será que não? Espero que Partilhem a vossa opinião, mas eu acho que isso e fico muito, muito feliz. sim. Eu também fico muito contente e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, beijinhos e até ao próximo. Adeus.